Você acredita que tem algo espiritual envolvido na forma como você lida com o dinheiro? Que talvez existem travas invisíveis, internas, que vão além do que você aprendeu sobre finanças em livros ou vídeos ou estudando sobre isso? Muita gente pensa que prosperidade é só uma questão de trabalhar muito, trabalhar duro, fazer boas escolhas ou estudar sobre investimentos. E claro, tudo isso é importante, mas tem uma camada mais profunda, mais sutil, que quase ninguém fala, a espiritualidade da riqueza. Hoje eu quero te convidar para um papo diferente. Eu quero falar com você sobre o segredo espiritual da prosperidade. Aquilo que muitos ignoram ou até têm vergonha de assumir ou não sabem, mas que faz toda a diferença entre quem vive com liberdade financeira e quem vive sempre lutando contra a escassez. A verdade é que por muitos anos eu mesma tive dificuldade em conciliar fé e dinheiro. Sempre existiu aquela sensação de culpa, como se querer uma vida confortável, abundante, fosse errado, como se fosse um sinal de ganância. Você já sentiu isso também? Só que ao longo do tempo, estudando, lendo a Bíblia com outros olhos, observando as pessoas prósperas, que também são profundas espiritualmente, eu percebi uma coisa: não existe conflito entre fé e prosperidade. Existe sim ignorância sobre os princípios que regem a abundância verdadeira. Muita gente cita aquele versículo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como se isso significasse que o dinheiro em si é ruim, mas isso é uma distorção. O texto fala sobre o amor ao dinheiro, ou seja, quando o dinheiro se torna o nosso senhor, o nosso foco absoluto, a nossa obsessão. Isso sim é perigoso. Mas e o dinheiro por si só? Ele é uma ferramenta, ele só revela quem você já é. Uma pessoa generosa com pouco vai ser ainda mais generosa com muito. Uma pessoa egoísta com pouco vai continuar sendo egoísta, só que com mais poder. O dinheiro, ele não transforma caráter, ele só expande as intenções. E quando você começa a olhar para a Bíblia com essa lente, você percebe que Deus nunca condenou a riqueza. Pelo contrário, ele usou pessoas prósperas para cumprir propósitos. Abraão era um riquíssimo, Davi também, Salomão nem se fala. O Jó perdeu tudo e depois teve em dobro. E Jesus, mesmo não sendo rico no sentido tradicional, ele nunca pregou a escassez. Ele multiplicava recursos, atraía provisão, era sustentado por mulheres influentes, ou seja, prosperidade sempre esteve ali. O problema é como a gente interpreta e o que a gente faz com ela. E agora vamos além, porque eu quero compartilhar com vocês 4 princípios espirituais da prosperidade que realmente transformam a minha forma de enxergar o dinheiro no dia a dia e pode transformar a sua também. O primeiro princípio é o da administração. Em Lucas 16, Jesus conta a parábola do administrador infiel. Se você não é fiel no pouco, quem vai te confiar o muito? Essa frase, ela mexe profundamente com quem vive esperando um milagre financeiro, mas não cuida bem do que já tem. Quantas vezes a gente pede a Deus por mais, mas a gente está desperdiçando o que a gente tem hoje? Riqueza não começa com grandes quantias, ela começa com responsabilidade, com ordem, com zelo, com disciplina. Prosperidade é a colheita da boa administração e Deus não multiplica bagunça. Dê valor ao que você tem, viva o simples primeiro. Pare de querer só o luxo, arrume a sua casa, arrume a sua cama, arrume a mesa da sua cozinha, faça uma comida gostosa, cuide bem dos seus filhos. Veja a felicidade nas coisas simples, depois você queira mais. O segundo princípio é o da generosidade. Tem um versículo em Provérbios 11 que fala que a alma generosa prosperará. E como assim? Você dá e aí você prospera? Sim, esse é o padrão do reino. Generosidade ativa abundância. Quando você abre mão de algo por amor, por compaixão, por fé, você se conecta com uma fonte que não seca, porque a mão que dá também recebe, e o coração que compartilha transborda. Isso não significa dar irresponsavelmente ou se endividar tentando ajudar os outros. Significa viver com uma mentalidade de suficiência, acreditando que há mais por vir, que você não precisa segurar tudo por medo. Dar no reino é plantar. E isso nos leva ao terceiro princípio, visão. Nenhuma pessoa verdadeiramente próspera vive só no agora. Abraão viu as estrelas, José sonhou com o futuro, Jesus suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Visão é fundamental. Se você não tem visão, você não tem direção. E se não tem direção, qualquer recurso que chega até você se perde no caminho. Então ter visão é saber onde você quer chegar e por quê. É alinhar o seu propósito com as suas finanças. E quando isso acontece, o dinheiro começa a fluir com mais clareza. Porque você não está pedindo só para si. Você está construindo algo que vai tocar outras pessoas também. Isso é propósito. E por fim, o quarto princípio é o da identidade. Essa parte é profunda porque é onde muitos travam. Você pode ter todo o conhecimento do mundo,
todos os cursos de finanças, planilhas, metas, mas se lá no fundo você acredita que não merece prosperar, que tem algo errado em ser bem-sucedido, ou que você sempre vai ser ali aquela pessoa que vive no aperto, então é isso que você vai manifestar. A fé atua de acordo com a sua identidade. Você precisa se ver como alguém digno de abundância, como alguém que pode prosperar sem se perder, alguém que sabe quem é Deus e por isso não teme crescer. Muita gente carrega uma culpa inconsciente por ter mais que os outros. Outros carregam uma mentalidade de escassez herdada da família. Só que para viver a plenitude que Deus tem para você, é preciso renovar essa mente. É isso que começa. E isso começa reconhecendo, você é herdeiro, herdeira, você foi criado para florescer, não para sobreviver. Agora vamos falar na prática, como é que tudo isso se traduz no dia a dia, como aplicar esses princípios espirituais de forma concreta. Primeiro, observe a sua relação com o dinheiro hoje. Você sente medo, culpa, apego ou você sente fluidez, confiança e liberdade? Começa a anotar os seus sentimentos e comportamentos relacionados a finanças. Isso vai te ajudar a ter clareza sobre onde estão as suas travas. Segundo, mude a sua linguagem. Palavras têm poder. Se você vive dizendo, nunca sobra, eu sou azarada, dinheiro some na minha mão, isso vai se reforçando. Então começa a declarar, eu sou boa administradora, o dinheiro é meu aliado, a minha vida é abundante e equilibrada. Mesmo que no início pareça estranho, insiste, porque a sua mente vai se ajustar ao que você profetiza. Terceiro, pratique gratidão diariamente, porque a gratidão ela te coloca em sintonia com o que você já tem, não com o que falta. E quando você honra o que tem, você se prepara para receber mais. Isso é espiritual. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque a gratidão é um solo fértil para a multiplicação. E por fim, seja generosa com intencionalidade. Escolha ajudar, doar, abençoar, com propósito, não por obrigação, não por culpa, mas porque você entende que está semeando. Cada centavo dado com amor é uma semente que volta, não só em dinheiro, mas em paz, em conexões e oportunidades. A prosperidade verdadeira não é só sobre ter mais, é sobre viver com propósito, com leveza, com alinhamento, é ser canal de provisão, é entender que você é filha de um Deus que não é escasso, que é dono de tudo e que quer sim te ver bem, transbordando, sem vergonha de crescer. E se você assistiu esse vídeo até aqui e fez sentido para você, compartilhe com mais gente que precisa ouvir isso. A gente precisa quebrar junto essa mentalidade de escassez que paralisa tanta gente. Então me conta aqui nos comentários também qual parte mexeu mais com você. Eu leio tudo, eu gosto quando vocês dividem as experiências de vocês comigo, e isso sim é uma rede de networking. E lembra, fé e prosperidade não são inimigas. Quando andam juntas, elas constroem uma vida cheia de propósito e liberdade. Isso é felicidade e paz.